That's such a good song, right? Uma música tão boa, não é? He wants to hold us close. Ele quer-nos próximo. He wants us to draw near. Ele quer que nós nos aproximemos mais. It's like we spoke 3 weeks ago when I spoke here. Como há 3 semanas eu falei aqui, We laid a foundation nós fazemos as fundações, lançamos as fundações and we understand why we can approach God, why we can be with Him, right? nós compreendemos o porquê de nos podermos aproximar de Deus, o porquê de podermos estar com Ele. It's right here in front of us if you look. Está mesmo aqui à nossa frente, se vocês prestarem atenção. It's the blood. É pelo sangue, It's forgiveness of sins. é o perdão dos pecados. We're done with guilt, shame, condemnation. Todas estas coisas são passadas, condenação, culpa, And we can live in Him and with Him. nós podemos viver com Ele e para Ele. The word says we are to come boldly before the throne of God. A palavra diz que nós temos que nos debruçar sobre o trono de graça. Oh, sorry, it's here. It's the verse. I'm sorry. Ok. Yeah. Come boldly before the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. So, sorry, 2 different things Duas coisas diferentes. that we find in Him. It's mercy and grace. Duas coisas diferentes que encontramos nele, que é misericórdia e graça. His mercy, A sua misericórdia it's here. We don't get what we deserve está aqui. Nós não recebemos aquilo que nós merecemos for the wrongs we committed. por todas as coisas erradas que nós fizemos. We receive mercy by Him. Nós recebemos graça por Ele. Yeah. In God's mercy, our old man can be buried with Him, E na misericórdia de Deus, o nosso passado foi enterrado and His blood can wash away every one of our sins. e o seu sangue lava-nos, purifica-nos de todos os nossos pecados. And everything we deserve because of sin, disobedience, E tudo aquilo que nós merecíamos por causa do pecado e da desobediência, He took upon Himself. Ele tomou com Ele. But the grace of God, it goes beyond mercy, right? Mas a graça de Deus vai além da misericórdia. Grace says you did not deserve this, Mesmo que nós não mereçamos, but I'm giving you this mas good, ainda assim vos dou. I'm giving you this good thing. Eu dou-vos estas coisas boas. And that's from the resurrection that we get it. E recebemos isso pela ressurreição. By the mercy of God, we put away our old self, Pela misericórdia de Deus, nós metemos de lado o nosso eu, o nosso antigo eu, by the grace of God, He raises us up together with Christ e pela sua graça Ele leva-nos juntamente com Cristo in newness of life. para uma vida nova. So grace is every good gift from God that we don't deserve, Então, graça é o bom presente que nós não merecemos, but He chooses to give us because He loves us. mas Ele ainda assim escolheu nos dar porque Ele nos ama. Yeah. Now, something interesting that I found when I was reading this verse, Algo interessante que eu encontrei enquanto li estes versos, it doesn't say that you come to His throne in the time of need. não diz para que nos cheguemos ao seu trono nos momentos de necessidade, It says that you come boldly before His throne, diz para que cheguemos com confiança diante do trono, that you may find grace in the time of need. para que possamos achar graça nos momentos de dificuldade, de necessidade. Because the time of need can come in a minute. Porque os momentos de necessidade podem aparecer a qualquer momento. It can come unexpectedly, Podem chegar de forma inesperada. and you might need the grace of God, and it could be just in a second. You might not have the opportunity. E poderás precisar da graça de Deus, porque isso mesmo poderá chegar num segundo. Poderemos nem sequer ter tempo. When someone makes you angry and you're in the heat of the moment and you're going to reply, Quando alguém te chateia e tu estás no calor do momento e vais responder, is that a time of need? isso é um momento de necessidade. Do we need the grace of God to answer? Precisamos da graça de Deus para responder. When you're tempted in something,
When you're tempted. Quando és tentado a algo And you know you need to do the right thing. e sabes que precisas fazer a coisa certa, You need the grace of God not to make a mistake. precisas da graça de Deus para não cometer um erro. Do you have time in that second to wait? I just need to go to ask God for His grace. Então tens tempo para pensar, ou primeiro vamos buscar a graça de Deus e depois agir. If you're faced with something like an immediate situation E se te encaras com algo que é uma situação imediata, and you're just scrambling to find the grace of God to help you, e buscas para encontrar a graça de Deus para te ajudar, you're late. já vais estar atrasado. He's there, He'll be there. Ele estará lá, ele está lá, But you might be late. mas tu talvez te atrases And you might lose an opportunity that God is giving you e talvez percas uma oportunidade que Deus te está a dar to grow, para crescer, to shine, para brilhar, to go further. para ir mais além. We need to be spiritually prepared. Nós temos de estar espiritualmente preparados. So we come to this throne of grace as often as we can. Então nós temos que nos chegar a este trono de graça com a maior regularidade possível. We find grace there, Encontramos lá a graça and when the time of need comes, e quando os momentos de necessidade chegarem, we have the grace necessary because we're abiding in Christ. porque nós teremos a graça necessária porque nós temos obedecido a Cristo. Jesus was the ultimate example in everything. Jesus foi o último exemplo de tudo. He says, there's a, I'm mixing things, but it's okay. It says that he would always withdraw himself, to go to these places to spend time with God. Jesus diz que para nós nos afastarmos, para irmos para os lugares isolados, para passar tempo com Deus, He says, watch and pray, Ele diz, orai e vigiai e orai, lest you enter into temptation. para que não entreis em tentação. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. So you want to live out of the strength of your spirit. Desculpa. You want to live out of the strength of your spirit. Vocês queremos viver da força do espírito, pela força do espírito. Exactly, he's good. and not the weakness of your flesh. E não na fraqueza da nossa carne. That's what prayer and fasting it helps us with. É isso que a oração e o jejum nos ajuda a fazer. If you live by the Spirit, you shall not fulfill the lusts of the flesh. Se vives pelo espírito, não irás cumprir as luxúrias da carne. That's a promise. Essa é uma promessa. It's in the Word. It's in Galatians. Está na palavra, está em Gálatas. I'm not going to read it, but Jesus said, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Jesus diz, na abundância do coração, a boca fala. If we're just filling our hearts through our eyes and through our ears with just Desculpa, não percebi. if we're filling our heart Se nós preenchemos o nosso coração through our eyes and through our ears através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, with just things that are going to pass, things that are worthless, as coisas irão passar porque as coisas são inúteis. Just things of this world, Coisas deste mundo, percebem? If we're just consuming entertainment, all of these things, Se nós só consumirmos entretenimento e todas essas coisas, what's going to come out of us when a situation arises? o que é que irá sair de nós quando as situações surgirem? It's whatever we put inside of us. É tudo aquilo que nós colocamos dentro de nós. Now, if we're feeding on Him, if we're Se nós nos alimentarmos nele, through intimacy with God, we're spending time in His Word, knowing Him. com intimidade na sua palavra, conhecendo-o mais, It says we're being transformed into that same image. diz que nós seremos transformados na mesma imagem. That song we sang is really good, actually. Esta música que nós cantamos é muito boa, na verdade. It reminds me of 2 Corinthians 3. Faz-me lembrar de 2 Coríntios 3. It says, "Unveil my eyes that I might see you." The song. Diz que descobre os meus olhos para que eu possa te ver. And the word says that we behold Him. A palavra diz que nós o contemplaremos.
And as we behold him, even now, even today, À medida que nós o contemplamos, mesmo agora, mesmo nos dias de hoje, with an unveiled face, com a cara descoberta, we are being transformed into the same image. seremos transformados à mesma imagem. So this is intimacy with God. Então, isto é intimidade com Deus. Nothing that is in our hearts. Nada que está nos nossos corações, There's nothing that can come out except whatever treasure you place there. não há nada que, desculpa, There's nothing that can come out of our hearts except what we put in there. nada pode sair dos nossos corações, exceto aquilo que nós colocamos lá antes. So we have to live prepared. Então nós temos que viver de forma a estarmos preparados. You know, life is a gift. A vida é um dom. We have this little window of time, Nós temos esta pequena janela de tempo and God has given us the privilege to use it for His glory. e Deus deu-nos o privilégio de usar esta mesma janela para a sua glória. He says, after we receive Christ as our foundation, Ele diz que depois de nós recebemos Cristo como a nossa fundação, we can build upon that foundation. nós podemos nos edificar nessa fundação. That's in 1 Corinthians 3, if you want to read it. Está em 1 Coríntios 3. First? Yeah, if you want to read it at home. Se quiserem ler em casa, então 1 Coríntios 3. I'll be paraphrasing mostly, so we don't. I have a lot of verses there, so if I put everything, it will Eu vou be. parafrasear, eu tenho muitos versos aqui, então não vai dar para pôr todos. So we build upon this foundation of Christ. Então nós somos edificados nessa fundação que é Cristo. This is why we spoke when we had the meeting. We're gonna have some Bibles there, and we're gonna help train you. Foi isso que nós falamos na última reunião. Nós vamos ter ali algumas Bíblias, vamos ajudar a equipar-te. So in the future, I hope we'll be going through our Bibles more. You know. Então, no futuro, esperemos que vamos passar mais tempo pelas nossas Bíblias. And we can build with wood. Nós podemos construir com madeira, We can build with hay. nós podemos construir com palha, We can build with silver, gold, nós podemos construir com ouro, prata, with precious stones. com pedras preciosas, Whatever we want to build with. o que quer que seja que nós queiramos construir. But when the last day comes, when the day of the Lord comes, Mas quando o último dia chegar, quando o dia do Senhor chegar, God will look at our lives, Deus irá olhar para as nossas vidas. and whatever we build will be put through fire. Então tudo aquilo que nós construímos será deitado ao fogo, And whatever does not burn up, e tudo aquilo que não queimar that'll be the only thing that matters. é aquilo que importa. So what are we building and focusing on even today, you know? Então nós estamos equipados para viver o dia de hoje. What are we building today? O que é que nós estamos a construir hoje? Because the way I see it, there's no sense, you know, if you're living for something, you know it's going to burn up. Da maneira que eu vejo, não faz sentido viveres para algo que se irá queimar. If you know it's going to burn up, E se tu sabes que irá, a palavra correta é perecer, yeah, that's it, yeah. I think the Lord is challenging us eu acho que Deus nos está a desafiar more and more every day, mais e mais todos os dias, you know, to cut off the fat from our lives. para cortar os factos, The fat, a gordura. para cortar a gordura das nossas vidas. Whatever you are just holding on to, Aquilo que tu estejas, o que é que seja que estejas a agarrar, whatever you think is valuable, o que é que seja que tu penses ou consideres valioso, and you know, it's not producing life. que esse tipo de coisa não está a produzir vida, It's not helping you grow. não te está a ajudar a crescer, It's just you know, it's empty. é vão, é vazio. It's better to just burn it at the altar of God, you know, today, É melhor queimar no altar de Deus hoje, and to just watch it burn up at the last day. do que esperar que pereça nos últimos dias. Because it's going to be found to be worthless in the presence of God. It's just going to be found. Porque vamos acabar por descobrir que é inútil diante da presença de Deus. Amen. Amém? Does that make sense? Faz sentido? So Peter, he says something really interesting. Pedro diz algo muito interessante. He says in chapter 4 of his first letter. Ele diz-nos no capítulo 4 da sua primeira carta. He says the end of all things is near. Ele diz que o fim de todas as coisas está próximo. Therefore be alert and of sober mind, so that you may pray. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
Because we know everything in this world is just passing away. Nós sabemos que todas as coisas deste mundo estão a passar. So let's be sober, Então vamos estar sóbrios, spiritually sober, espiritualmente sóbrios, just keeping ourselves free para que nos possamos manter livres from anything that would intoxicate our spirit. de todas aquelas coisas que possam, de uma certa forma, intoxicar o nosso espírito. Why? Porquê? Because otherwise Porque, caso contrário, we will not pray like it says here. nós não vamos orar, assim como diz a palavra. Because our minds and hearts are already filled up. Porque as nossas mentes e os nossos corações estão preenchidos com outras coisas. Yeah. So then we don't see the need to fill ourselves with Him. Então, se nós não vemos as necessidades de nos preenchermos com Ele, Yeah, I mean, if in the natural world, então no mundo natural, if I go and I just eat a bunch of things that are bad for me, se eu for e comer um monte de coisas que fazem mal para a minha saúde and my belly's full, e a minha barriga está, o meu estômago está cheio, and then okay, maybe I should eat something good for me, like a soup or a salad or something. talvez eu deva comer algo que seja bom para mim, talvez uma sopa ou uma salada. I'm not even going to think about it Como é que vamos pensar nisso? because my belly's already full. Se já estamos satisfeitos, já estamos saciados. So prayer Então a oração is spending time with God. You know? é passar tempo a sós com Deus. It's one of the most vital aspects of our covenant life with God. É um dos aspectos mais vitais da nossa vida com Deus. It's this getting to know Him. É sobre conhecê-lo. And we can't know someone unless we really spend time with them. E nós é impossível conhecermos alguém a não ser que realmente passemos tempo com essa pessoa. And this moment of prayer, E estes momentos de oração it's giving ourselves to Him. é doar-nos a nós próprios a Ele. It's we're relinquishing something that is very precious to us. Relinquishing, É desistir de coisas que nos são boas para nós. something that is precious to us. Ok, é desistir das coisas que são preciosas para nós. Maybe the most precious thing we have, Agarrar nas coisas mais preciosas que temos, and that's our time. e esse é o nosso tempo. And to give it up to God E doá-lo a Deus for something that, to the human eye, para algo que diante dos olhos humanos it just seems like it makes no sense. parece que não faz sentido, é algo que não faz sentido. You're stopping, you're putting yourself in a room, Tu paras, colocas-te num quarto, numa sala, you're talking to who? Talking to the wind. estás a falar, mas estás a falar para quem? Estás a falar para o vento. No one else is listening. Mais ninguém está a ouvir, He's there. mas Ele está lá. Jesus said something really interesting in Matthew 6. Jesus diz algo muito interessante em Mateus 6. He said, I'm just going to read verse 6. Vou só ler o versículo 6. But you, when you pray, Mas tu, quando orares, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está no secreto. E teu Pai que vem em secreto recompensará publicamente. That's a promise from God. Então, isso é uma promessa de Deus. When we get alone, Quando nós estamos sós, He is there. Ele está lá. He sees us, Ele vê-nos, even if at first it doesn't feel like it at first. mesmo que no princípio isso nós não o sentamos, não pareça, Just stay there. mas permanece lá. By faith, Pela fé, you stop. para, You thank God. busca Deus. You thank God for what you know is true according to His E word, agradece a Deus aquilo que tu sabes é verdade de acordo com a sua palavra. regardless of what you feel. Aquilo que tu sentes, You will see how grace just follows faith. irás perceber como a graça segue a fé. So, what are we seeking when we get alone with God? Então o que é que nós estamos a buscar quando nós estamos sozinhos com Deus? We're seeking more of Him. We're seeking to know Him more. Nós estamos a buscar mais dele, nós estamos a buscar conhecê-lo mais, We're seeking His grace over our lives. nós estamos a buscar a sua graça sobre as nossas vidas, And what we're seeking is what He will reward us with. e aquilo que nós buscamos é aquilo que ele nos vai ofertar ou recompensar.
Yeah, it's like Guy Miller said. He said something really interesting at the end when he was here in the conference. É aquilo que o Guy Miller disse. Ele disse algo muito interessante no final da conferência. He said, prayer, it's not just, you don't just come to God with a list of requests. Então, oração não é só chegarmos diante de Deus com uma lista de pedidos. And you're asking Him to fulfill. E tens que pedir para que Ele nos preencha. He's not a secretary that is going to take care, make the right phone calls for you. Ele não é uma secretária que vai fazer as chamadas para ti. Yeah. So prayer is much deeper than that. Então, a oração é muito mais profundo do que somente isso. It's the matching of two wills and desires. É o encontro entre duas vontades e desejos. We are matching His desire to be with us. Nós encontramos o seu desejo, o nosso desejo, o desejo de Deus em estar connosco. And there's a special moment, of intimacy. Então é um momento especial de intimidade. We are conforming totally and completely to His will. Então nós estamos-nos a render totalmente e completamente à sua vontade. Our will, our thoughts, a nossa vontade, os nossos pensamentos, our identity, our perspective. A nossa identidade, a nossa perspectiva. We want to align everything with Him. Nós queremos alinhar tudo com Ele. Now we're going to read 2 Corinthians 3. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 3. That's it. We all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem estamos a ser transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. So, being transformed according to His image. Então, sendo transformados de acordo com a sua imagem. That sounds like His original plan. Isso soa como o seu plano original. Let us make man in our image. Vamos que o homem seja à sua imagem. So how do we behold the Lord, though? Então como é que nós contemplamos o Senhor? We have to know who He is. Nós temos de saber quem Ele é. Jesus says He is the He is the express image of God. Jesus diz que Ele é a imagem de Deus. And He is also described as the Word. E Ele também se descreve como o Verbo. He is the Word who became flesh. Ele se descreve que Ele é o Verbo que se fez carne. So we have to know Him through this Word of God. Então nós temos que conhecê-lo por esta palavra de Deus. But sometimes it's difficult to understand if it is the Word of God. Às vezes é difícil de perceber se nós precisamos If it is the Word of God. Se nós precisamos da palavra de Deus. Because sometimes it seems like just letters, just words. Porque às vezes parece somente letras, palavras that someone wrote. Que alguém escreveu. But we have to settle in our heart. Mas nós temos que assentá-las no nosso coração. You see, God likes to use matéria. Ok, Deus gosta de usar a matéria as a conduit for His Spirit. Como conduto para o Espírito. He does. You see, from the beginning, His Spirit was hovering over the face of the waters. Podemos ver isso desde o princípio, porque a sua face pairava sobre as águas. It says God breathed into dirt. E diz que Deus soprou para o pó. And it became a living man. E disso tornou-se um homem vivo. Even so, we need God breathing on the word as we read it. E à medida que nós lemos a palavra, precisamos do sopro de Deus nessa palavra, so that it comes alive in us. Para que essa palavra se torne vida em nós. That's the Holy Spirit's job. Então isso é a função do Espírito Santo. He is the breath of God. Então o Espírito Santo é o sopro de Deus. And you can commune with the Holy Spirit through the word. Então tu podes ter comunhão com o Espírito Santo através da palavra. You're meditating on it. E meditar nisso. Meditation, the way we see it, usually we just talk about thinking about something. A meditação, da maneira que é muitas vezes vista, é vista como em pensar em algo. But if you just look at the root for what meditation is in Hebrew, in their culture. E se olharmos a origem da palavra hebraica de meditação, it's not just this thinking about something. Não é somente pensar sobre algo. There is this speaking the word out loud.
é também proclamar a palavra. It's like Steve was saying last week Era como o Steve disse na semana passada. in Deuteronomy. Em If you remember. Deuteronômio, se recordam, It says that we are to place these words in our heart. diz que temos que colocar estas palavras nos nossos corações. It's chapter 6, It says, "You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up." E ensinarás teus filhos, delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. It's just something we get to have this constantly in our mouths. É algo que nós temos de ter constantemente nas nossas bocas. And we don't have to be in a rush to read, Nós não temos que estar com pressa para ler, to try to make a schedule. I have to finish the whole Bible. I have to do it all this in a specific order. não temos que meter esta pressão de que eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que fazê-lo numa ordem específica. If it helps you have discipline, it's really good. Keep going. E se ajuda a ter esse tipo de disciplina, ótimo, continua. But if you feel like something is jumping out of the page, God wants to speak to you through that. E se achas que algo sai, as palavras saem como se saltassem da página da Bíblia, é Deus que quer querer falar contigo. Meditate on it. Então, aí sim, medita nessas palavras. Spend time there. Passa tempo nessas palavras. If you need to read the same thing every day, if you have to, E se for necessário, lê a mesma coisa todos os dias, falo. until you get it. Até que possas o receber. Because speak it back to God as in a relationship, as you read it. É como se falasse de volta a Deus num relacionamento à medida que tu vais lendo. The word of the day that Julie sends on the WhatsApp is a good example of that. A palavra do dia que a Julie mandou no WhatsApp é um bom exemplo disso. Because it always has like a verse, É como se tivesse sempre um verso and then it has like a prayer to God through the verse. e existe uma oração a Deus através desse mesmo verso. We can make our own. Nós podemos fazer o nosso próprio. When we read, we can also be speaking to God through the verse, through the words we read. E quando nós podemos fazer os nossos próximos, à medida que nós vamos lendo, nós podemos nós próprios criar a nossa oração à medida que vamos lendo. We can take His word personally, Nós podemos tomar essas palavras de forma pessoal, because truth is our best friend. porque a verdade é o nosso melhor amigo. Truth sets us free. A liberdade nos liberta. And we have to come to this place of communion with God Então nós temos que chegar a este lugar de comunhão com Deus and just settle in our hearts e assentar nos nossos corações and just say, God, your word is truth. e dizer: Deus, a tua palavra é verdade. And believing it, you will find freedom. E ao acreditar, irás encontrar liberdade. He says that the truth sets you free. Diz: a verdade vos libertará. Jesus says, you will continue in my word. E a palavra diz que continuarás nas minhas palavras, You will be my disciples indeed. sereis meus discípulos And you will know the truth. e reconhecerás a verdade. And the truth shall set you free. E a verdade vos libertará. Because if you know the truth, Porque se conheceres a verdade, you are free from anything that is contrary to truth. que és livre de tudo aquilo que é contrário à verdade. If you know and believe the truth, E se tu conheceres e creres na verdade, what you feel does not have to speak louder than truth. aquilo que tu sentes não tem que falar mais alto que a verdade. If you believe the truth that God sees you as precious, E se acreditas nessa verdade que Deus te vê como precioso, you are free from any feeling of low self-worth, low self-esteem. és livre de todo qualquer sentimento de baixa autoestima. If you know that God has accepted you through Christ, E se acreditares que Deus te aceitou através de Cristo, you can be free from any feeling of rejection. podes te sentir livre de todo e qualquer sentimento de rejeição. If you want to keep going, just go through the word and believe it. E se queres continuar, entra na palavra e crê. For with the heart, Romans 10, for with the heart one believes unto righteousness. E em Romanos 10, I'm sorry, I'm a pois bit com o slow. coração se crê para a justiça Yeah. And with the mouth confession is made unto salvation. e com a boca se confessa para a salvação. Confession, it comes from believing. A confessar vem
vem de crer. You're never trying to just, I have to confess it, I have to declare it. Então nós nunca temos que não só confessar, temos que declarar. You declare it with your mouth because you believe it. Tu declaras com a tua boca porque tu crês. Because you believe it is true. Porque tu crês nessa verdade. Even if it might not feel true at the moment to you. Mesmo que não sinta essa verdade para ti naquele momento. You declare it because you've chosen to believe that it is true. E tu declaras porque tu escolheste acreditar e crer que é verdade. This declaring the word just in relationship with the Holy Spirit. Just declarar essa palavra em comunhão com o Espírito Santo. Think with me, it's really intimate. Pensa comigo, é muito íntimo. Because the same way God breathed the word. À mesma medida que Deus expira a palavra. The same way we're we're doing the same thing back to him. E da mesma maneira nós estamos a fazer de volta para ele. It's like the changing of vows at a wedding. É quase como uma troca de votos num casamento. Where it's intimate. Então é íntimo. Let's take God personally. Então vamos tomá-lo de forma pessoal. And we can declare these things with faith. Então nós podemos proclamar essas coisas com fé. And you can be very honest. You can be very honest with God. Não, tu podes ser mas mesmo muito honesto com Deus. You can say, even if I don't feel this is true right now. Mesmo que eu não sinta que isto é verdade neste momento. And you say to Him in prayer, I choose to believe. E dizê-lo a Ele em oração, eu escolho crer. I know it is true because you are faithful and you are true. Eu sei que é verdade porque o Senhor é fiel. And I'm not going to live by my feelings. E eu não vou viver de acordo com os meus sentimentos. Because if I live by my feelings, I will die by my feelings. Porque se eu viver de acordo com os meus sentimentos, eu vou morrer de acordo com os meus sentimentos. But I choose to believe what you say over my experiences. Então eu escolho viver de acordo daquilo que tu dizes sobre as minhas experiências. And that's faith. Isso é fé. And faith is so precious to God. E fé é muito precioso para Deus. He delights in faith. Deus se alegra na fé. We are to live by faith. Nós somos chamados a viver pela fé. So don't let reading and spending time with God become something just an obligation. Don't let just reading and spending time with God. Não deixe de ler e passar tempo com Deus. And don't let it become this obligation. Não deixe que isso se torne uma obrigação. We get to spend time with God. Nós somos chamados a passar tempo com Deus. We get to read the Word. Nós somos chamados a ler a palavra. This Word He inspired. Essa palavra que inspira. This Word that He preserved through thousands of years. Essa palavra que Ele preservou por milhares de anos. So that it might be available to us today. Para que ela pudesse estar disponível para nós nos dias de hoje. Yeah. Luke 5, I'm going to read that verse I said earlier. Jesus often withdrew to lonely places and prayed, often. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, often com regularidade. And if Jesus sought this alone time with God, então se Jesus passava esse tempo a sós com Deus, how much more should we, right? então quão mais nós devemos fazê-lo? The servant is not greater than his master. O servo não é maior que o seu mestre. Jesus didn't just need it, he wanted to stop and spend time. Jesus não só precisava, mas ele queria realmente passar esse tempo com Deus. Some translations they translate it really interesting. Algumas traduções transformam de forma interessante. It says he slipped away to pray. It says that he slipped away. A tradução diz que Jesus se escapava, se afastava para orar. When was the last time that you just slipped away to do something? Qual foi a última vez que tu te afastaste de algo? To do something just that you enjoy, without anyone bothering you. Ok, qual foi a última vez que tu te afastaste para fazer algo que realmente tu desfrutas, tu gostas, sem ninguém te incomodar? That's what Jesus was doing. Era isso que Jesus fazia. It is a pleasure to spend time with Então him. era um prazer para ele passar tempo com Deus. It's not an obligation. Então não é uma obrigação. It's necessary. É necessário. If we want to abide in Him, if we want to be with Him. Se nós queremos obedecê-lo, se nós queremos conhecê-lo. But it's not that we have to spend this time with God. Mas não é que nós temos que passar este tempo com Deus. We get to spend time. Nós somos chamados a passar tempo com For Deus. me, this distinction makes all the difference.
Desculpa. For me, this distinction makes all the difference. Para mim essa distinção faz as coisas todas diferentes. Because Faz diferença. it is necessary to be with Him if you want to live the life He calls you to live. É necessário se tu queres realmente viver a vida que é chamado para viver. But it's a privilege to live this life. Mas é um privilégio viver essa vida. It's not like a demanding it from us. Não é como se fosse uma demanda para nós, But He knows that communion with Him, mas temos comunhão com Ele. it's the only way our lives can be meaningful for Christ. É a única forma que as nossas vidas possam ter algum significado So para Cristo. if you ever feel in your heart this desire Se alguma vez sentes no teu coração esse desejo just to stop and to talk with Him, de parar e falar com Ele, don't delay it. não atrases. Even if it's just 1 or 2 minutes, Mesmo que seja só 1 ou 2 minutos, slip away where no one can see you or bother you, afasta-te para algum lugar onde ninguém te veja ou te possa incomodar and just communicate with Him. e comunica com Ele. It's that feeling of suddenly everyone else leaves, É aquele sentimento que de repente toda a gente se afastou, saiu, and you're just alone with your best friend, então é como se estivesse tu sozinho, tu e o teu melhor amigo, the one whom you love the most, aquele que te amou mais and the one who loves you the most as well. e aquele que tu amas mais e aquele que te amou a mais. The person who understands you completely, Aquela pessoa que te entende completamente, that person who wants to be with us. aquela pessoa que realmente quer fazer a diferença. And He has so many things to show us if we get along with Him. E Ele tem tantas coisas para nos mostrar se nós passarmos tempo com Ele. And the other thing is, let's be with Him while we are doing anything. E outra coisa é, vamos estar com Ele enquanto fazemos todas as outras coisas. It's like what we read, you shall talk of these words when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Deuteronomy, sorry. Yeah. Just you see how it's at every moment. E vejam como em todo momento It touched me when Steve shared it. toca-te quando tu partilhas. It touched me when Steve shared it last Ok. week. Essas palavras tocaram-me quando Deuteronômio, quando Steve partilhou-as. Because that's exactly where I want to be, Que é exatamente onde eu quero estar. I just want my heart filled with Him and His Word. Eu só quero o meu coração cheio dele e da sua palavra. Because that's what I want to come out of my mouth. Porque é isso que eu quero que saia da minha boca. You wouldn't just drive 10 miles with a friend and not even speak with them. Não queres conduzir durante 10 km com um amigo e nem sequer falar com ele. You wouldn't be in the kitchen, washing dishes and not talk to the person sitting next to you. E não queres estar na cozinha, por exemplo, a lavar a louça e não falar com a pessoa que está ao teu lado. He's a person. Porque ele é uma pessoa. He's a personal person. Ele é uma pessoa pessoal. You treat Him like a person. Temos que tratá-lo como tal, como uma He's pessoa. God. He's so high, so the most high, absolutely the most high. Ele é o Deus, o Altíssimo, But He is a person, mas ele também é uma pessoa. and He wants to be intimate. E ele quer ter intimidade contigo. And the last thing I want to share, E a última coisa que eu quero partilhar, don't replace, serving and loving others. não substituas servir e amar o próximo. I feel like some of my most personal, intimate moments with God, Eu acho que a maior parte dos meus momentos íntimos com Deus when I decide there's something that I need to do for someone else, foi quando eu decidi que teria que fazer algo para outra pessoa, even if I don't feel like it very much, mas mesmo que eu não sinta essa vontade, but you do it out of love. falo por amor. And I'm communing, talking with God while I do it. E eu estou em comunhão, vou falando com Deus enquanto faço. Because that's what following Jesus should look like. E é isso que seguir a Jesus deve parecer. Laying aside our own will Colocar de lado as nossas vontades for the benefit of others. para o benefício do próximo. And what better moment is there of communion with God Que melhor momento é esse de comunhão com Deus? than when you are walking in Jesus' footsteps? Então, quando tu segues os passos de Jesus, We do so little compared to Him. nós somos tão pequenos comparados com Ele. We do so little compared to Him. Nós fazemos tão pouco comparado com aquilo que Ele fez. And we complain so much. E nós reclamamos tanto. But He did everything for us. Mas ainda assim Ele fez tudo por nós.
He didn't have to do anything for us, Ele não tinha que fazer nada por nós and he never opened his mouth to complain. e Ele nunca abriu a sua boca para reclamar. That's amazing. É maravilhoso. We ought to learn from him. Nós temos muito que aprender com Ele. He said, "Learn from me." Ele próprio diz, aprendam de mim. So if you have any desire Então se tens algum desejo for Christ at all, algum desejo para Cristo, know that He wants you sabe que Ele quer-te more than you could ever want Him. mais do que tu alguma vez poderás desejá-lo. He says, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me." Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. He's knocking. Ele está a bater. He desires to be with you. Ele deseja estar contigo. He says that he desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e que cheguem ao entendimento da verdade. He says in James, "Draw near to God and he will draw near to you." Em Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. He says, "All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast Ele out." diz, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o deitarei fora. You see why the word is so important? Vem porque que a palavra é tão importante. It's not just some doctrine I came up with. Não é só uma doutrina que eu trouxe hoje. I found it here. Eu encontrei ele aqui. I believe it. Eu creio nisto. We can't just find it and read, we have to believe it. Nós não podemos só encontrar, é necessário que nós também acreditemos. So let's take it personally. Então vamos tomá-lo de forma pessoal. You know, this sacrifice, Este sacrifício, when we're entering into communion, this sacrifice was for you. este sacrifício foi por ti. And you can say, "Oh, he wouldn't have died if it was just me." Podes bem dizer, ele não teria sacrificado se fosse só por mim. He died for everyone. Ele morreu por todos. You're right, he died for everyone. It's true. É verdade, ele morreu por todos. Ele sacrificou-se por todos. But he says a shepherd having 100 sheep Ele diz que um pastor que tenha 100 ovelhas, will leave the 99 to rescue the one that is lost. ele deixará todas as 99 para encontrar a que está perdida. He is a personal God. Ele é um Deus pessoal. He loves you individually. Ele ama-te de forma individual. He loves us collectively. Ele He loves us collectively as well. é um Deus que nos ama de forma individual e também que nos ama de forma coletiva. But he absolutely loves us individually. Mas com toda a certeza ele ama-nos de forma individual e pessoal. The collective is made up of individuals. O coletivo é feito de vários indivíduos. We're precious to him. Então nós somos preciosos para ele. Don't tell me he's not personal. Não me digam que ele não é pessoal. When he says he knows exactly how many hairs are on every single one of our heads. Quando ele diz que sabe o número dos fios de cabelos que temos na nossa cabeça. I know that's easier on some heads than others. Eu sei que é mais fácil em algumas cabeças do que em outras. But he knows. Mas ele sabe. He is personal. He is intimate. É um Deus pessoal, é um Deus de intimidade. And when you're personal, when you're intimate, Então quando tens intimidade, quando tens uma relação pessoal, there is one thing that you desire with that person. aquilo que tu desejas é estar com essa pessoa. It's quality time with the person you love. É tempo de qualidade com a pessoa que amas. You know, time with no other distractions. Um tempo sem qualquer outras distrações. So he's available. Então ele está disponível. Great question. Are we? A questão maior é, e nós estamos disponíveis? Let's stand up. Vamos nos levantar. And, we will enjoy communion time. Então vamos passar tempo da comunhão.